Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu vou estar gravando a aula, depois eu vou fazer um vídeo e vou estar postando para aqueles que não puderem assistir a nossa aula, tá bom? Não sei se a Zilma fala para vocês, para evitar interferência externa, deixe os microfones desligados. Quando forem fazer pergunta, liga o microfone, faça a pergunta, tá bom? Mas não tem problema não, pode ser na explicação do conteúdo, não precisa esperar todo o conteúdo ser explicado não. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim? Pessoal? Eu tô. Tá? Sim. Sim? Então sejam bem-vindos, tá? A uma aula nossa. Hoje eu vou estar falando uma aula para vocês sobre o magnetismo. Não sei se vocês viram no slide anterior, ou nas aulas anteriores que eu postei para vocês, desse bimestre, eu coloquei assim, ó, aula 3.1, que seria a aula do terceiro bimestre, aula 1. Lá falava características gerais sobre o campo magnético. Aqui eu vou estar voltando um pouquinho naquelas características para a gente estar lembrando e fixando alguns pontos que vocês talvez não tenham estudado, ou talvez não lembram, ou talvez não viram. Tá bom? Eita. Eu preciso de admitir alguém aqui, eu não vi. Bom, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre o campo magnético criado por corrente elétrica. Nós sabemos que a indução eletromagnética, ou o magnetismo em si, ele é responsável por muitos equipamentos que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. Por exemplo, desde uma TV, um celular, um rádio, até mesmo uma calculadora, nós usamos componentes eletrônicos que envolvem eletricidade e magnetismo. Então existe uma parte da física que estuda essa área de fronteira chamada de eletromagnetismo. Aqui no eletromagnetismo, nós interagimos as características elétricas, que até então nós já estudamos anteriormente, parte delas, com as características magnéticas. Bom, por exemplo, aqui eu coloquei dois exemplozinhos que podemos pegar-se de propriedades elétricas e gerar propriedades magnéticas e o contrário também. Quando você pega um fio enrolado e liga ele a uma bateria, como nesse desenho aqui embaixo, vai surgir dentro desse fio enrolado essas linhas que são imaginárias, que são as linhas de indução do campo magnético. Ou seja, propriedade elétrica, que é corrente elétrica, gerou propriedade magnética. E podemos também fazer o contrário. Pegar um fio, enrolar ele e pegar um ímã e ficar colocando para frente e para trás. Pega esse ímã e coloca para frente e para trás. Eu não posso colocar o ímã dentro do fio enrolado e ficar fixo. Eu tenho que ficar movimentando ele. Quando eu faço essa movimentação, vai acontecer o movimento do campo magnético do ímã e nele vai gerar uma diferença de carga elétrica aqui por esse fio enrolado, que eu posso colocar aqui. Joel, Oi, tem gente pedindo pra ser admitido. é no chat? Não, no... Onde que eu vou? Aí em cima aí, no normal mesmo, é de admissão. Eu tô admitindo os que estão tentando aqui. Ah, tá. Então tá. Agora, você tá pedindo, aí eu não tô. Não, tá ok então. É porque uma aluna colocou aqui no grupo pedindo pra ser admitido. Vê se ela conseguiu entrar. Tá, vou olhar, tá? Porque eu admiti. Pode continuar. Porque tem 17 aqui online. Uhum. Tem um Eles chat vão aqui. entrando, à medida do possível eles vão entrando, tá bom? Tá? Qualquer coisa você me avisa, tá? Tá ok. Então, pessoal, aqui nesses dois experimentozinhos bem simples, nós podemos identificar o uso da eletricidade e do magnetismo em conjunto, tá bom? Na nossa aula, nas nossas duas primeiras aulas, né, nós vamos estar separando um pouquinho
eletromagnetismo de magnetismo, tá bom? Porque nós vamos entender um pouquinho dessas propriedades sobre o campo magnético primeiro, estudar separadamente de corrente elétrica, e aí depois que na nossa aula já de hoje, que seria a nossa segunda aula, nós vamos estudar como que existe essa interação do magnetismo gerado por corrente elétrica. Então, olha, de onde que surgiu o magnetismo? Existe pedras naturais que são chamadas de magnetitas. Essas pedras naturais são chamadas de ímã permanente por nós. Essas magnetistas, se você olhar na constituição delas, elas são óxidos de ferro nessa fórmula molecular aqui, ó, Fe3O4. Então, quando você pega um componente molecular que tem essa formação aqui de um retículo, né, de uma molécula, essa combinação vai gerar dentro, em escala atômica e molecular, que é explicado pela mecânica quântica, a partir de spin, giro dos elétrons, vai existir uma propriedade chamada de magnetização interna da molécula. Essa magnetização interna da molécula, quando nós assomamos elas todas, vai gerar magnetização do material. Então, um ímã permanente, ele é uma magnetita, que na verdade é um óxido de ferro, tá bom? E existem regiões do nosso planeta que nós encontramos esses óxidos de ferro, porque na nossa natureza tem muito ferro. E esses óxidos, eles se oxidam facilmente. E na hora que ele oxida com essa fórmula molecular, ele se transforma em um ímã, né? E aí ele adquire essa característica e fica com essa característica para durante a sua estrutura molecular. Então o que acontece? Essa é a primeira parte. Dentro dos ímãs existem algumas características e propriedades que nós vamos estar olhando que são referentes aos ímãs. Por exemplo, um ímã, nós temos vários formatos de ímã. É muito comum nós estudarmos ímãs em forma de barra, né? Aquela barrinha compridinha que às vezes elas vêm pintadas de duas cores, ou às vezes um vem pintado de um lado e o outro não. Mas isso não é importante. Cada ímã ele tem um tamanho e um formato geométrico. Então vai existir propriedades que são parecidas de um ímã com o outro. Uma das características que existe nos ímãs são chamados de polos. Polos porque são regiões distantes que estão separadas, mas tem características em comum, que no caso é a de interação magnética. Então nós temos dividido ao meio de um ímã em forma de barra, uma região que é chamada de polo norte e outra região que é chamada de polo sul. E dentro disso nós vamos identificar aqui nos polos que vai existir uma região próximo de um ímã que é chamado de campo magnético. Esse campo magnético é onde que existe a interação entre as partículas, entre os ímãs. Então, uma das características de um ímã é que eles têm polo. Se você observar, as linhas, elas aparecem mais nos extremos do ímã. Como elas aparecem mais nos extremos do ímã, o campo magnético nesses extremos são mais intenso. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui uma bússola, colocar próximo, o ponteiro da bússola vai ser mais atraído por essas regiões mais extremas. E aí vai fazer a orientação. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês uma imagem que mostra essa orientação, né, também relacionada a isso, tá bom? Então, uma outra característica que tem o ímã é a chamada de inseparabilidade dos polos. Bom, uma diferença muito básica que nós temos aqui da eletricidade com o magnetismo é que na eletricidade nós separamos cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. No ímã já não é diferente, porque o ímã ele é uma molécula. Lembra que carga elétrica é da partícula elementar, do próton e do elétron? Então nós temos cargas elétricas negativas, que são dos elétrons, e cargas elétricas positivas, que são dos prótons, que ficam no núcleo do átomo. Aqui nós já não temos um átomo, nós temos uma molécula. Então nós não temos transferir aquela característica de carga elétrica para ímãs. Então quando nós pegamos um ímã e quebramos ele ao meio, ou em qualquer tamanho de pedaço, sempre vai gerar dois novos ímãs. O lado que era no lado norte do ímã continua sendo norte. E na hora que você quebra o ímã naquele pedaço do outro lado, vai gerar um polo sul. Automaticamente, aquele outro lado que quebrou, né, ele gerou o polo norte
e o outro lado já era polo sul, continua sendo polo sul. Se eu quebrar aqui novamente, eu vou ter dois novos ímãs, ou em 3 pedaços, 4 pedaços, eu vou ter mais novos pedaços de ímã também. Eu vou estar quebrando eles até ficar a menor molécula ali, né, da magnetita, que ainda vai continuar com características magnéticas. As características magnéticas, elas podem ser transferidas de um material para outro. Por exemplo, existem materiais que eles são passíveis de magnetização. São os materiais que têm ferro na sua constituição. Todo material que tem ferro, ele pode ser atraído. Por exemplo, o alumínio, ele não é ferro. Ele não é atraído pelo ímã, então ele não é magnetizável pelo ímã. Mas se você tem, por exemplo, um inox, que ele tem uma alta quantidade de ferro, um aço, por exemplo, ele pode ser magnetizado. Então você consegue fazer com que o ferro, naturalmente, existe a magnetização do spin. Então, vendo essas setinhas, significa o spin que o elétron está girando, é a magnetização dele. Então, o que acontece? Quando você coloca próximo de um ímã, esse spin, ele é todo direcionado e organizado para um lado. Ele é todo direcionado. E aquele material que era de ferro, ele passa a se comportar como um ímã. É diferente um pouquinho. O campo magnético ele é menos intenso ou menos forte. Ele não é para toda a vida, ele vai diminuindo. Um uso muito prático disso é o pessoal que mexe muito com eletrônica, que vai pegar parafusinhos pequenininhos. O que eles fazem? Coloca uma chave de fenda em cima de um ímã e depois ele usa a chave de fenda como se fosse um ímã para ele conectar o parafuso e levar ele até o local lá específico para que ele não caia pelo efeito da gravidade. Tá bom? Então, uma propriedade que tem nos ímãs é que nós podemos fazer essa transferência de magnetização. Outra propriedade que é muito importante para nós, que nós vamos estar analisando, nas próximas aulas nós vamos estar falando dessas características, é a interação de atração e repulsão magnética que existe. Quando um objeto está em repouso, na mecânica, nós falamos que esse objeto ele pode estar sob a ação de força ou sem ser sob a ação de força. Nós falamos que a força resultante sobre ele é nula, ele está em equilíbrio. Agora, quando um objeto ele se move, ele adquire aceleração. Se ele adquire aceleração, ele está submetido à lei que dá sobre força, que, por exemplo, seria a lei de Newton. Aquela que nós vimos lá no primeiro ano, lembram? Força é igual a massa vezes aceleração. Então aquela fórmula lá, ela diz para nós que se o objeto move com uma força, é porque existe sobre ele uma aceleração. Ou seja, há uma interação de mudança da posição no decorrer do tempo. Agora aqui para o nosso lado, quando nós pegamos um ímã e aproximamos de um ímã ou de um objeto de ferro que possa ser atraído ou possa ser repelido como ímã, bom, os objetos de ferro, eles podem ser somente atraídos. Eles são chamados de ferromagnéticos. Agora, os ímãs não, existe interação entre os polos. Existe interação entre polos iguais e polos contrários. Quando eu pego um ímã e aproximo um polo norte de um polo sul, eles vão ser atraídos. Quando eu tento aproximar polos iguais, sul com sul, norte com norte, eles se repelem. E se eu pegar esses mesmos ímãs daqui de cima, virar o contrário e pegar o norte do primeiro e o sul do segundo, também eles vão se atrair. Então, olha, aqui tem a explicaçãozinha. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. É muito parecido lá na carga elétrica. Carga positiva atrai carga negativa. Carga positiva com positiva se repele. Então, assim, nessa parte é muito parecido. Existem muitas características que são muito parecidas. Aqui nós temos campo magnético, lá nós temos campo elétrico. Aqui nós temos força magnética, lá nós temos força elétrica. E aí depois nós vamos estudar a indução eletromagnética, que já combina essas duas características, que gera para nós, por exemplo, a força eletromotriz, que é aquela que dá a carga que faz com que os aparelhos funcionem. Né? Por exemplo, uma pilha. Por que uma pilha ela funciona? Porque ela tem uma DDP, que é a diferença de potencial, que é dada por uma propriedade chamada força eletromotriz, que é como energia com que nós empurramos os elétrons, tá bom? Que essa energia ela é medida em volts, tá bom? Bom, então olha, uma outra característica que próximo de um ímã, aqui no caso, nós temos o desenho de um ímã que foi colocado abaixo de uma folha de papel
e foi polvilhado limalha de ferro. A limalha de ferro é aquele pozinho que nós pegamos em serralheria. Quando você vai lá, corta o ferro, cai um pozinho. Aquele pozinho ele é tão pequeno que ele se orienta de acordo com um campo magnético pouco intenso. Então quando você pega, coloca um ímã, coloca uma folha de papel e polvilha aquele pozinho em cima, você vai perceber que vai formar uma figura muito parecida com essa aqui, olha. Se você observar, essas regiões são os polos. Aqui no desenho está colocado um N e um sul, mas não tem como eu identificar aqui a princípio. Eu tenho que usar um instrumento para que eu faça isso, tá bom? Mas essa figura geométrica aqui formada, de linhas que saem de um lado do outro, lá na eletricidade nós temos uma figura geométrica que é muito parecida, que é a chamada de dipolo elétrico. Aqui eu tenho polo norte e polo sul. Lá eu tenho carga positiva e carga negativa. As características elas vão ser muito bem parecidas. Quando eu mostrei para vocês essa figura aqui, olha, o norte, tá vendo as setinhas, elas estão saindo. O campo magnético está saindo. Do lado sul está entrando. Na carga elétrica, o campo elétrico ele aproxima da carga negativa e afasta da carga positiva. Então, essa característica, o magnetismo, ela herdou muito que parecida. Então, olha, quando nós olhamos aqui essa característica, nós vamos ver um ímã, o campo magnético, norte e sul, o dipolo elétrico, carga positiva e carga negativa. Então, esse dipolo elétrico é uma configuração que, às vezes, a engenharia usa para manter um controle de carga elétrica dentro de um sistema eletrônico, um sistema elétrico que eles usam. Precisa de equilibrar um campo elétrico para que surja algumas propriedades dentro do sistema. Então, se você observar, a figura geométrica ela é muito parecida, só que aqui nós separamos cargas positivas e cargas negativas. No ímã, se nós quebrarmos, vai gerar dois novos ímãs, tá bom? Essa é uma das características que diferencia, tá bom? Então aqui, olha, é uma comparação, né, que nós podemos fazer entre essas duas figuras geométricas que são formadas de acordo com essas características. Bom, agora nós vamos falar sobre o campo magnético. O campo é uma região limitada que acontece alguma coisa. Tipo, um campo de futebol é uma região limitada por linhas que lá pratica-se o esporte futebol dentro de algumas regras que existem. Aqui no campo magnético é uma região limitada que manifesta propriedades físicas de magnetismo. Uma das características, né, das regras que se segue na ciência é que as linhas do campo, essas linhas que está aqui desenhado em preto, são linhas imaginárias, nós não as enxergamos. É como que se fosse aqui do desenho formado da limalha de ferro que foi polvilhada, tá bom? Então essas linhas elas saem do lado norte e entram do lado sul. E o campo magnético ele é representado por uma característica chamada de vetor indução magnética. Bom, lembrando, um vetor na física é um ente físico que representa algumas características para nós. O vetor ele tem que ter módulo, direção, sentido. O módulo é o tamanho que ele representa, é a magnitude. Tipo, eu quero deslocar na minha moto e vou pegar uma avenida. Eu preciso, para mim localizar, saber qual é a avenida que eu estou. Tipo, eu estou indo na BR. Eu estou indo na BR para Anápolis. Eu estou indo na BR 153. Eu estou indo no sentido para Anápolis ou de Anápolis para Goiânia. Então eu preciso saber qual que é o sentido que eu estou indo, o local que eu estou, ou seja, a minha localização geométrica, que é na BR-153, estou indo de Goiânia para Anápolis, estou indo a velocidade, por exemplo, de 80 km por hora. Então aqui eu vou ter as três características representadas nesse vetor velocidade que eu estou falando para vocês, que é o módulo que eu olho no velocímetro, está 80 km por hora, a direção
é a direção da rodovia, que é a BR-153, e o sentido de Goiânia para Anápolis. Então, o campo magnético também é assim. Ele tem características vetoriais. Eu preciso saber para onde ele está apontando, qual que é a direção que ele está apontando e quanto que mede o campo magnético. Aqui nós não fazemos estudo para medir campo magnético gerado por ímã. Senão eu precisaria pegar um teslômetro para fazer esse tipo de medida. Tá bom? Então o que acontece? Geralmente o que nós fazemos aqui é fazer cálculos de campo gerado por corrente elétrica, que existem fórmulas que foram desenvolvidas por alguns pesquisadores, como Oesterheld e outros pesquisadores. Então o que nós fazemos? Nós fazemos cálculos de campo elétrico gerado por corrente elétrica, porque isso é o que é interessante para nós. Quando nós pegamos, por exemplo, assim, um fio passa uma corrente elétrica que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ali vai gerar um campo magnético. E eu não posso colocar, por exemplo, um outro fio com um campo magnético combinado se eu não quero gerar um campo magnético mais intenso, por exemplo, na minha casa ou no aparelho eletrônico que eu vou estar utilizando. Ou se eu precisar de gerar um campo magnético maior, por exemplo, em um motor, para fazer com que ele rode com uma força maior. Então essas propriedades são combinadas por fio, que são enrolados. Nós podemos ter um fio reto, né, que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês. Então o que acontece? Aqui nós só estamos representando como que é a forma e o jeito de observar o campo magnético, tá bom? De um ímã. Então ele é representado por esse vetor indução, que ele tem modo, direção, sentido. Onde que nós vamos estar pegando aqui o campo magnético? Toda linha, todo esse círculo tem uma linha tangente, um ponto que é tangente. Você vai nesse ponto, o ponto tangente é o ponto que apenas encosta no único local. Esse ponto que encosta nesse único local, você traça uma reta. E do sentido norte-sul, você vai e desenha a setinha que representa o campo magnético que nós representamos pela letra B, tá bom? Que vem do termo inglês de building, de campo. Building electric, ou magnetic, tá bom? E campo elétrico nós usamos a letra E para representar campo elétrico, tá bom? Então, olha, a direção do vetor ela é apontada da linha tangente. O sentido é o sentido norte-sul, tá bom? O sentido é o sentido do campo do lado norte para o lado sul. Então eu venho aqui e faço uma risca, né? Faço uma linha. E aí eu pego, se ele sai do norte, então ele está aqui subindo. Então se eu pegasse nesse pontinho de cá, traçasse uma linha tangente, o meu campo ele estaria descendo aqui nesse ponto. Então olha, aqui nós temos, né, uma simbologia de uma bússola. A bússola, ela nada mais nada menos é que um ímã Tem mais dois aqui, Zima, estou admitindo. Então, olha, a nossa bússola nada mais é que um ímã que ele é suspenso livre para girar. Geralmente a nossa bússola ela é um formato de uma agulha, que ela tem um furinho que ela é colocada em cima de uma agulhinha bem sensível, que essa agulha tem pouco atrito e faz com que esse ímã gira. Bom, por que isso vai acontecer? Porque o ímã, nós vimos a propriedade de força de atração. Um lado norte vai atrair um lado sul. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o nosso campo magnético da Terra e o ímã, ele aponta para o norte, é porque, na verdade, o norte do ímã, ele está orientando com o outro lado magnético do outro ímã. Aqui, olha, na figura. Então, se eu vou estar ligando o lado norte, ele vai ter que ser atraído pelo sul. Então, no nosso planeta Terra, o campo magnético tem um formato muito parecido com esse aqui. Há algumas modificações, mas são muito poucas. Já houve, né, no relato histórico que houve a mudança dos polos do nosso planeta. Em cima era um polo e depois mudou. Isso, pessoal, é de acordo com a constituição do núcleo do nosso planeta, que lá no magma tem óxido de ferro, e aí ele gera essa característica desse campo magnético, tá bom? Já tem alguns milhões de anos aí que esse campo magnético ele permanece desse jeito.
Então, olha, quando eu coloco aqui uma bússola para apontar para o lado norte, significa que ela está sendo atraído pelo o lado sul magnético da Terra, que é a parte de cima. Então, o nosso planeta ele tem características de polo sul magnético em cima. Geograficamente, é o polo norte, tá? É o polo norte geográfico que nós usamos para as nossas coordenações, navegações marítimas e tudo isso. Agora, pelo lado físico, ali é o lado sul magnético e o lado norte magnético está embaixo. Então, por isso que nós falamos que a bússola aponta para o norte, mas é o norte geográfico, tá bom? Na verdade, ali seria o sul magnético. Beleza? Bom, agora nós vamos observar as características de campo magnético criado por corrente elétrica. Quando uma corrente elétrica passa, por exemplo, nessa figura aqui, por um condutor, vai gerar próximo dele essas linhas concêntricas, que são as linhas de indução do campo magnético. Se esse condutor ele é retilíneo, isso aqui vai acontecer em cima de toda a figura, certinho? E a fórmula que calcula, o B, é o quanto que representa o campo magnético. Ele é medido em Tesla, tá bom? Esse campo magnético, ele é representado por uma característica de onde que nós colocamos o material, que é chamado de permeabilidade magnética do meio. Esse I representa a intensidade da corrente elétrica. 2πr, se vocês lembrarem lá da matemática, para calcular a circunferência de um círculo, é 2πr. Né? A área é πr ao quadrado. A casca é o 2 desce, fica 2πr. Então a fórmula ela tem a ver de acordo com a configuração geométrica também, olha. 2πr seria a área. Lá no ensino superior nós fizemos esse cálculo usando uma matemática mais avançada. E lá você vai perceber que o campo magnético ele é diretamente proporcional à área e onde coloca. Tá bom? Mas isso aqui, pessoal, só para mostrar para vocês que é uma característica geométrica da região próxima do fio. Tá bom? Então, B, campo magnético, é a intensidade do campo magnético. Ele é uma característica que depende de onde colocou o fio. O meio é chamado de permeabilidade magnética. Para os nossos cálculos, nós usamos o meio vácuo, tá bom? Que é o meio mais comum que nós tratamos. Esse valor é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Esse T vem do nome Tesla, esse A vem do nome metro e esse A vem do nome ampere, tá bom? Porque o campo magnético é medido em Tesla, a corrente elétrica é medida em amperes e a distância no sistema internacional tem que ser medida em metros. Uma coisa aqui, os exercícios, a maioria deles coloca os dados em centímetros ou milímetros. E aí nós temos que fazer a conversão para colocar. Lembrando, aqui, pessoal, campo magnético não tem quadrado, igual, por exemplo, lá em força, que nós usamos o quadrado para calcular força entre cargas elétricas, tá bom? Então, sempre na hora de substituir esse símbolo aqui que é chamado de micro, ele representa a permeabilidade magnética, e nós vamos usar, alguns autores colocam um micro e um zerinho, que representa que é o meio vácuo, tá bom? Bom, aqui nós temos uma outra configuração geométrica. Que figuração geométrica é essa? É uma espira circular. O que eu faço? Se eu pego esse fio e coloco, por exemplo, em volta de uma garrafa PET ou em volta de um copo circular, eu vou fazer o fio dar uma volta. E esse fio vai se tornar um círculo. Quando nós pegamos um arame e entortamos ele, enrolamos, ele vai ser chamado de espira. Tá bom? Para fazer o cálculo, observa que é o seguinte, a fórmula é um pouco parecida. Só que como eu peguei o fio e enrolei, eu mudei a geometria que muda, olha. Embaixo a fórmula ficou só 2πr, ou 2r. O π saiu por causa da configuração geométrica, tá bom? Então, olha, o que acontece? Aquele campo magnético que até então existia no fio esticado, que estava passando aqui da esquerda para a direita girando, ele vai continuar passando da esquerda para a direita girando. Então o que acontece?
essa figura geométrica aqui, de acordo com que a corrente está circulando aqui no sentido anti-horário, ela vai estar, o campo magnético vai estar saindo de trás do plano para fora. Então, se eu colocasse uma bússola nesse ponto, ela estaria apontando para o nosso lado. A bússola, ela estaria com a setinha dela apontando para nós. Se eu mudasse a corrente para o outro lado, aqui na bateria, trocasse o polo positivo com negativo, ela iria circular para o lado contrário. E aí, se eu colocasse a bússola, eu estaria olhando já do outro lado, olha. Estaria já do outro lado da figura geométrica. Nesse caso, ela estaria passando para o outro lado. Então, o sentido do campo que é gerado dentro da espira, ele é importante. Por que nós usamos isso? Nós usamos isso muito para fazer um sistema chamado de bobina chata. A bobina chata é muito parecida com a bobina. A diferença é que, em vez de dar uma volta, nós damos duas voltas. Quando você dá uma volta, calcula o campo magnético. Quando dá duas voltas, você multiplica por 2. Quando dá 3 voltas, multiplica por 3. E aí o que acontece? A intensidade do campo ela vai estar aumentando. Ou seja, as propriedades físicas que nós precisamos utilizar, elas aumentam. A única diferença da bobina com uma outra figura que é chamada de solenoide é que a bobina, o fio tem que ficar enrolado muito próximo um do outro. Então, quando você pega, por exemplo, um transformadorzinho do seu celular, ou de uma lâmpada de LED, ou de uma lâmpada fluorescente, lá dentro tem um monte de fiozinho enrolado, que ele transforma a energia de 220 volts para energia de funcionamento, por exemplo, de 6 volts, de 8 volts, no nosso carregador do celular também. Nós não usamos a energia 220 volts como chega para nós. Nós sempre utilizamos ela reduzida. Por causa dos componentes eletrônicos, eles não precisam dessa tensão de funcionamento. O que precisa da tensão de funcionamento desse valor de 220 volts são os equipamentos elétricos que nós utilizamos, que eles já foram convencionados para utilizar essa tensão de energia, tá bom? Os equipamentos eletrônicos, né, eles não utilizam a tensão nominal que é fornecida pela nossa rede de energia, tá bom? Então, olha, a vantagem de se utilizar bobinas é que você vai montar um sistema de bobinas de interação que pode ser utilizado, por exemplo, dentro de um transformador, de um redutor, de um elevador de tensão. A espessura do fio manda, a quantidade de voltas manda, o tamanho do raio também manda. E o meio que nós colocamos é sempre o meio vácuo para fazer o cálculo. Tá bom? Então, nessa fórmula, se você observar, a diferença da bobina chata com a espira circular é só que apareceu aqui em cima o N. Você vai pegar esse, calcula um campo e multiplica pela quantidade de voltas. Essa aqui é a última parte teórica que eu vou estar falando para vocês, tá bom? Essa parte teórica aqui é chamada de solenoide. O que é isso aqui? É uma bobina que eu faço e estico ela. Tá vendo? Eu vou esticar ela, ela vai ter um comprimento L. A fórmula, olha, é muito parecida com a outra. Mi0I, aqui é 2R. Agora lá é só dividido por L, pelo tamanho. Onde que nós usamos isso? Isso, pessoal, é muito usado comum em chamados chaves solenoide. É uma aplicação bem simples de nós entendermos. Não sei se alguém aqui já foi, por exemplo, em local que tem abertura. Geralmente tem muito em consultório odontológico, edifício, né? A pessoa aperta um botão para você e destrava, você entra. Lá dentro tem um sistema de chave solenoide que gera um campo magnético que lá usa um sistema desse aqui. Então ele usa esse sistema de chave solenoide para fazer esse sistema de ligar campo magnético e tirar campo magnético. Uma vantagem de utilizar a eletricidade para gerar campo magnético é que quando está passando corrente elétrica tem campo magnético. Quando eu desligo a corrente elétrica, o que faz? Perde todas as características de campo magnético ali do material. Então eu posso usar um sistema de chaveamento para liga e desliga, né, que puxa, solta material a partir, né, de materiais assim que envolvem eletricidade e magnetismo. Na sequência, nós temos aqui 3 exercícios resolvidos teóricos. Eu montei aqui uma lista de exercícios para vocês estarem estudando, tá bom? Eu vou estar resolvendo esse exercício número 2 com vocês. O primeiro exercício aqui ele envolve teoria e prática. O terceiro exercício ele envolve só resolução de exercício. O terceiro exercício ele é uma combinação
como que se fosse o exercício 2, duas vezes combinando o campo magnético. Hoje eu vou estar resolvendo o exercício 2, depois se vocês tentarem resolver o exercício número 3, não conseguirem, eu vou fazer um vídeo e vou estar postando para vocês como que é feita a resolução desse exercício, tá bom? E a nossa atividade avaliativa dessa unidade, ela vai ser postada para vocês um questionário lá no Google Classroom, como eu postei o primeiro questionário. Uma outra coisa, no primeiro questionário tinha um erro que não aparecia o nome de vocês. Aí, para aqueles que já haviam respondido dos primeiros dias que eu lancei o questionário, eu solicitei para que refazessem. Na verdade, é só para você entrar lá de novo e preencher seu nome. O seu questionário já vai estar respondido. Só você entra nele lá. Eu autorizei para você responder mais do que uma vez, tá bom? E aí você entra lá e só altera seu nome. Se não apareceu as respostas, você marca as respostas que você tinha feito anteriormente, tá bom? Pessoal, com relação à explicação até agora, tem alguém que tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum levantamento? Pessoal, estão me ouvindo? Tô vendo. Tá ouvindo? Tá bem? Tá ouvindo direitinho, Guilherme? Tô vendo. Tá, né? Tem alguma dúvida sobre alguma propriedade aqui a princípio, explicada? Não, eu não. Não, né? Então, o que nós vamos fazer então? Como o nosso tempo está acabando aqui, nós vamos estar resolvendo os exemplos, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Depois eu vou colocar o link lá no Google Classroom, tá? Dessa aula para vocês ou seus colegas que, se quiserem assistir, vai estar disponível lá para vocês, tá bom? O exercício número 1 fala assim: se um ímã é quebrado ao meio, devemos esperar que as suas partes desmagnetizam? Não, né? Quebrou, não vai desmagnetizar o ímã. Eu só consigo desmagnetizar um ímã se eu pegar, por exemplo, e aquecer um ímã. Se eu começo a aquecer, a magnetização dele vai diminuindo. Chega a uma temperatura que ele desmagnetiza completamente e derrete. É assim que eles fazem os formatos geométricos que eles querem de ímã. Por exemplo, faz um ímã de alto-falante, faz um ímã em forma de barra, um ímã em forma de U. Então, sempre nesse caso, a desmagnetização só ocorre por aquecimento. Então, essa não é a resposta. Uma de suas partes torna um polo norte e outra um polo sul? Também não, né? Aqui ele está falando da separabilidade dos polos. Na verdade, os polos eles são inseparáveis. Nós não separamos polos magnéticos. Aqui ele está falando, olha, temporariamente percam a sua magnetização? Não, eles não percam a magnetização. Então a resposta correta seria: cada uma de suas partes torna-se um ímã menor porque você quebrou ele. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui seria a alternativa correta para você marcar o exercício número 1. O exercício número 2, ele já mostra para nós aqui um desenho de uma bússola. Essa bússola, ela está representada aqui. O lado norte seria o vermelho e o lado sul o azul. Uma bússola representada abaixo repousa sobre uma mesa de trabalho, uma mesa normal. O retângulo representa a posição que você vai colocar um ímã, com os polos respectivos nas posições indicadas em presença do ímã. A agulha da bússola permanecerá como em. Aqui, pessoal, é só para você lembrar da propriedade de atração e repulsão. O polo norte, que é o vermelho, na bússola, pessoal, ele não colocou. Mas se ele colocou essas cores, é para ajudar nas características. Se ele colocou azul no ímã como lado sul, é porque na bússola também o azul seria o lado sul. Tá bom? Então isso aqui é uma característica que nós temos que observar do exercício, que ele não dá. É uma informação complementar que nós temos que incluir no exercício. Basta você lembrar, olha, que o lado norte vai atrair quem? O lado sul. Então nesse caso aqui, a resposta seria quem? A letra B, olha. Quando você coloca nessa posição aqui muito próximo do ímã, ele não fica assim. Porque se você observar lá no desenho do campo magnético, olha, de um ímã, quando você coloca aqui próximo, ele tem que estar nessa direção, olha.
ou ele vai estar aqui, se esse lado aqui é o sul, ele vai estar para a esquerda, se é o lado norte, ele vai estar para a direita, a bússola colocado. Então, essa setinha significa a forma que vai estar o ponteiro da bússola, que é colocado próximo de um ímã. Então, se eu colocar a bússola nessa posição aqui que eu estou mostrando, olha, ele não tem como estar o ponteiro apontado para cima. Ele vai estar apontado aqui, no caso, para a direita, que está entrando do lado sul do ímã. Certo? Então, isso aqui, nesse exercício, nós temos que observar isso também. Que ele não tem como fazer isso. Então, ele vai estar ou como a letra A, ou como a letra B, quando ele é colocado aqui ao lado. Na letra A é norte com norte, não deu certo. Na letra B é norte com sul. Então, a resposta correta seria a letra B. Nesse terceiro exercício, ele também é um exercício teórico. Ele quer que nós encontramos como que vai estar desenhado o campo magnético quando nós colocamos num ponto P próximo de dois fios que está passando corrente elétrica. A corrente elétrica, o formato do campo magnético, ele é dado por essa primeira figurinha que eu mostrei aqui para vocês. De campo em fio. Aqui. No caso daquele desenho, ele está olhando por cima aqui no fio. Ele está olhando daqui de cima, da figura. Certo? Então, quando ele olha da figura, ele está vendo essas linhas concêntricas. O campo magnético são essas linhas aqui, olha. Eu até mudei a cor. O fio da esquerda eu coloquei de vermelho. O fio da direita eu coloquei de preto. Mas é só para a gente ver, para nós vermos a configuração do campo, tá? O campo gerado pelo fio preto vai gerar essa linha tangente aqui, olha, que eu chamei de B'. A corrente da esquerda vai gerar esse campo que eu chamei de B vermelho. E o BR é o B resultante, que é a soma. Se eu olhar essa outra figura aqui ao lado, eu vou ter o B' abaixo e eu vou ter o B, que é o outro. Quando eu vou estar somando as duas setinhas, nós vamos usar uma propriedade lá da matemática, que nós usamos em vetores, chamada propriedade do paralelograma. Eu pego um desses vetores, jogo para esse lado e somo as setinhas. É uma soma geométrica dos desenhos. Daqui a pouquinho, na hora de eu resolver o exercício, eu mostro para vocês, tá bom? Eu vou estar resolvendo mais um exercício que envolve fórmula, tá bom? Como eu falei para vocês, que seria esse exercício número 2 aqui, olha. Tá bom? Agora eu vou estar tentando usar a mesa digitalizadora aqui para a gente estar resolvendo esse exercício, tá bom? Eu ainda não estou acostumado a utilizar ela, então eu estou tendo assim, um pouquinho de dificuldade ainda. Tá bom, pessoal? Então, se não ficar bem assim, vocês me ajudem aí. Então, o que acontece? Aqui no exercício, ele fala assim, olha, para o caso de um condutor retilíneo, é um fio reto esticado, percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido num ponto P em torno do fio condutor depende da permeabilidade magnética do meio. Beleza, ele está só dando características. Depende também da intensidade da corrente elétrica. Por quê? Porque a fórmula que nós usamos aqui para fazer o cálculo, B, é igual a μ vezes I dividido por 2π vezes R. Então ele vai depender do meio, que no caso aqui nós usamos o zerinho, que é o meio vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7. Aí agora ele dá uma condição para nós. Ele fala, olha, considere a situação em que um condutor retilíneo e paralelo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade. Então o nosso I é esse número aqui, olha. E a outra coisa, olha, ele está a distância de 8 centímetros, o nosso R. O R, ele tem que ser dado em metros. Então nós vamos pegar o 8 e dividir por 100. 8 dividido por 100 dá quanto? 0,08. Então nós vamos substituir esse valor aqui na hora de colocar na fórmula, tá bom? Então, olha, podemos afirmar que a intensidade do campo magnético B1 produzido pelo condutor retilíneo no ponto P vale quanto? Ele quer que nós calculamos aqui, olha, quanto que vale o B. Quanto que vale o B? Nós vamos usar a fórmula B igual a
Mi 0 vezes I dividido por 2 π vezes R. Substitui todos esses valores, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui B. O B vai ser igual a quanto? B vai ser igual a... O Mi0 nós vamos pegar lá anteriormente, ele vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes a corrente. Quanto que vale a corrente? 2. Então, vamos multiplicar por 2 e vamos dividir por 2 π vezes o raio, que nós convertemos para metros, que é 0,08. Se você quiser colocar em notação científica, não tem problema, pessoal, tá bom? Ficaria 8 vezes 10 a menos 2. Mas se não quiser, também não atrapalha. Olha, aqui você pode cortar o 2 com o outro 2, o π com o π, tá vendo? Que não precisa substituir o valor do π, então por isso que a constante não substitui, que a maioria desses exercícios vai cancelar o valor do π. Quando não cancelar, você coloca o valor dele depois, em alguns casos. Então B vai ser igual a quanto? Nós vamos multiplicar o 4 vezes 10 a menos 7, 4 vezes 10 a menos 7, e nós vamos dividir por quanto? O que sobrou aqui? 0,08. Aí você faz a continha na calculadora ou na mão mesmo. Quanto que é 4 dividido por 0,08? Dá quanto? Aqui na minha continha deu 50. Tá bom? Se vocês vão conferindo aí, B igual a 50 vezes 10 elevado a menos 7. Isso aqui, pessoal, é medido em Tesla. Unidade T nós colocamos maiúsculo. Tá bom? Em homenagem a Tesla, é Tesla. O nome da pessoa é com T maiúsculo. Se você for colocar a unidade por extenso, tem que colocar minúsculo, tá bom? Mas geralmente nós colocamos aqui a letra T maiúsculo. Então ficou esse valor, olha. Vou aumentar aqui um pouquinho. 50 vezes 10 é menos 7. Aí você olha na resposta, não tem. Né? 50 vezes 10 é menos 7, tudo 10 é menos 6, olha. Então qual que você vai marcar? Você vai observar o seguinte, que esse número, ele não está em notação científica. Para passar para a notação científica, eu vou pegar o 50 e passar para a notação científica, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 1, e vou multiplicar pelo 10 elevado a menos 7. Aí vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1 menos 7, vai ser 10 elevado a 1 menos 7 no expoente, que vai ser igual 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Então, o valor do campo, olha, foi de quanto? 5 vezes 10 a menos 6, que é a resposta que seria a letra A. Entenderam? Então, isso que seria na hora de resolver o exercício que vocês vão estar fazendo. Joel, Oi? acabou. Acabou, né? Acabou. Então, Zilma, eu vou estar fazendo o vídeo e vou postar lá, tá bom?